Fala galera, recentemente fizemos um vídeo falando sobre um buraco gigante que apareceu lá no deserto Atacama, no Chile, e que intriga a comunidade de cientistas porque a gente não sabe muito bem a explicação com relação ao aparecimento desse misterioso buraco. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre esse buraco gigante, sobre o porquê que ele é circular, o seu tamanho, que também tem variado de acordo com algumas pesquisas, mas com dados de satélites que são mais precisos, para poder tentar entender o porquê que esse buraco está lá, por que ele é dessa forma, quais são os caminhos que levaram a esse fenômeno misterioso lá no deserto do Atacama. Mas galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, ative aí o sininho das notificações que continuamente nós vamos estar trazendo aí um pouquinho de geografia em diferentes contextos para você. Então, continuando, os moradores e vizinhos, eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo em uma estrada de Tierra Amarilla, lá na cidade com cerca de 15 mil habitantes na região do Atacama, no norte do Chile. Porque uma enorme cratera circular de 32 metros de largura e 64 metros de profundidade surgiu no meio do nada de uma estrada que atravessava um terreno de uma propriedade de uma mineradora. Uma semana depois, o buraco aumentou. Seu diâmetro agora é de 36 metros e meio, de acordo com as últimas medições de satélite, tá galera? Isso está mudando e a qualquer tempo, a qualquer momento, isso pode aumentar. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile, ele ordenou que a Companhia de Mineração Candelária interrompesse todas as suas operações na área. Também abriu um processo disciplinar contra a empresa, enquanto uma equipe investiga as possíveis causas desse sumidouro. Mas vamos voltar lá em como surgiu esse buraco. Geólogos que foram consultados recentemente pela BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, explicaram que há vários eventos naturais ou resultado de atividade humana que podem causar um sumidouro, e no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas consideraram principalmente dois. O primeiro estaria relacionado às chuvas intensas que caíram na região no mês de julho, então um ponto importante. Você tem várias camadas no solo e há várias maneiras pelas quais a água pode erodir, afirma, por exemplo, o geofísico chileno Christian Farias, que é diretor de construção civil e geologia da Universidade Católica de Temuco, no Chile. Ele explica também que quando cai muita água da chuva em solos com alto teor de gesso, a água percola e corrói toda a parte inferior por vários dias, o que tira a sustentabilidade da parte superior e acaba gerando um colapso. Essa é a primeira hipótese e, de fato, pode ser o que aconteceu, só que está em fase de investigação. A segunda hipótese aponta para a influência da atividade mineradora na área, já que a Companhia de Mineração Candelária explora uma jazida de cobre em Tierra Amarilla e as galerias de sua mina penetram no subsolo, tanto no entorno do buraco quanto abaixo dele, e a uma profundidade muito maior. As informações preliminares que circulam apontam para a investigação da mineradora que realizou uma exploração excessiva de minerais naquela área e pode ser sim a explicação desse buraco. A gente tinha uma projeção prevista para extrair cerca de 38 mil toneladas de minério, mas acabou que a empresa extraiu cerca de 138 mil toneladas, mais do que o triplo que estava previsto para aquela jazida. A intervenção da mineradora pode ter desestabilizado o solo e desviado as águas subterrâneas do curso natural, esvaziando os aquíferos, gerando espaços que favoreceram o terreno ceder e cair devido ao próprio peso, permanecendo então aquela cratera. A Candelária mineradora, ela reconhece por sua vez que a superexploração de minerais acontece, mas garante que foi totalmente dentro da legalidade. Gente, em relação à extração excessiva, isso foi informado pela própria empresa às autoridades, declarou o gerente de relações públicas da empresa, o Edwin Hidalgo. Uma fonte do setor explicou à BBC News que é comum que mineradoras de cobre extraiam mais material do que o estimado devido à denotação de explosivos, dentre outros motivos. O representante da empresa também alegou que é cedo para tirar conclusões e destacou que estão sendo investigados os diferentes fatos que podem ter causado esse sumidouro, entre os quais se destaca a precipitação registrada no mês de julho, então há esse fator também que está sendo considerado. Os moradores lá de Tierra Amarilla organizaram um protesto no último domingo e o prefeito de Cristóbal, Zuniga, pediu à mineradora que assuma a sua responsabilidade, embora não a tenha apontado diretamente como culpada enquanto aguarda as conclusões dessa investigação. A ministra de Minas do Chile, Marcela Hernando, prometeu por sua vez ir até as últimas consequências para punir os possíveis responsáveis
deles, uma vez que eles forem identificados. Gente, mas quanto mais o buraco pode aumentar, quanto mais ele vai aumentar. Os deslizamentos de terra nas paredes do sumidouro têm sido constantes nos últimos dias, a ponto de aumentar seu diâmetro em 450 centímetros até os 36,5 metros que a gente tem agora nesse momento. Primeiro começou a alargar a parte de baixo, depois começou a criar uma forma assimétrica e o que está em cima não tem suporte, então começa a cair e vai alargando de forma lenta, mas dramaticamente até chegar à forma de um cilindro, observou Farias, autor do livro Vulcanes e Terremotos, que em português fica Vulcões e Terremotos na tradução literal. Sendo assim, a previsão é de que o buraco continue a crescer, pelo menos até que o diâmetro na superfície se iguale ao do fundo, que é de 48 metros. Munhoz acredita, no entanto, que pode aumentar ainda mais se houver novas desestabilizações no terreno. De qualquer forma, não poderia ser mais de 200 ou 300 metros, que é o que importa para nós, porque o povoado mais próximo fica a cerca de 600 metros, declarou as autoridades. Gente, também não foi descartado, no entanto, que esse fenômeno seja produzido em outras áreas dessa mesma região, o que é delicado, tá? As áreas que seriam mais suscetíveis à ocorrência de outros sumidouros também estão sendo estudadas, afirmam as autoridades. Não é, galera, a primeira vez que um fenômeno desse tipo acontece em Tierra Amarilla. Em novembro de 2013, uma cratera de 20 metros de comprimento e 30 metros de largura, com 30 metros também de profundidade, apareceu após o colapso de uma estrutura subterrânea de uma operação de mineração. Mas, beleza, professor, mas por que ela é circular? Por que ela tem esse formato? Porque poderia ter formato diverso, né? Também chama a atenção que a cratera ela forma um círculo quase perfeito. A aparência redonda de tal buraco se deve à forma do colapso, afirma o Christian Farias, tá, galera? Esse geofísico explicou que o colapso começa em um ponto e vai se estendendo de forma simétrica, ou seja, por todos os lados, para todos os lados, radialmente. Isso faz com que tudo que colapsa o faça em círculo e pare em algum momento quando encontra estabilidade. Muitas estruturas de colapsos da natureza ocorrem dessa maneira. Quando os vulcões, por exemplo, desmoronam porque o edifício vulcânico cai devido ao seu próprio peso ou porque havia fluidos que não estavam lá, a estrutura que é gerada costuma ser bastante circular. Às vezes um pouco mais oval, mas frequentemente circular. O que vai acontecer de fato com essa cratera então para o futuro? Ainda não se sabe também o que o futuro reserva para o inesperado sumidouro de Tierra Amarilla. O buraco será tapado ou ficará à mercê das intempéries. A capacidade volumétrica que esse sumidouro tem é bastante grande. De acordo com o diretor da RED, Geocientífica do Chile, a capacidade volumétrica que está no sumidouro é bastante grande. Não pode ser tapado facilmente. Então uma solução seria cercar o perímetro e colocar algumas barreiras de segurança. Para Munhoz, o geofísico, é importante garantir que as pessoas não se aproximem para tirar foto, pois podem ocorrer acidentes. Ele ainda afirma que, mesmo que se tentasse tapá-lo, poderia ser em vão devido à própria natureza do buraco. Tem que pensar que a parte da terra que caiu não está mais lá embaixo, porque tem um fluido que é água. Quando caiu, foi como por um rio, tá, galera? O gerente de relações públicas da mineradora assegura que, por sua vez, grande parte dos sedimentos teria se acumulado no fundo do buraco, reduzindo a profundidade de 64 para 62 metros, segundo as últimas medições, tá? Fica atento aí, galera, que provavelmente essa situação misteriosa deve ser elucidada nos próximos dias. Tem duas vertentes importantes, uma ligada diretamente à questão natural, as chuvas que tiveram nessa região nos últimos tempos. A outra possível explicação teria sido ligada diretamente à atividade mineradora na região. Não é a primeira vez que nessa mesma região isso acontece, são coisas importantes para a gente poder estar colocando aqui. Outra coisa importante que não pode faltar é o seu like, né, galera? Não tem dúvida com relação a isso? Deixa nos comentários aí o que você pensa sobre essa situação. O que se pode fazer para que essa situação não se repita, que esse problema não aumente? Coloca nos comentários aí o que você pensa sobre isso. E, galera, eu vou agradecer aqui a sua audiência, a sua paciência e fazendo novamente aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem aqui muita coisa bacana no canal para você. Então se inscreve aí que daqui a pouco a gente traz mais geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!